Agora a gente vai falar do Corinthians, porque amanhã tem Copa do Brasil, semifinal de arrepiar contra o São Paulo. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena. Os corintianos estão preocupados por causa das lesões de seus meias, hein? Renato Augusto e Matias Rojas saíram durante o jogo de sábado contra o Bahia. Plácido Berci, boa tarde. Como é que estão Rojas e Renato? Eu sei que tem muita coisa para falar do Timão, né? É isso. Fala, Felipão. Um abraço para você, para todo mundo ligado no GE. Renato Augusto não deve ser problema para o jogo de amanhã. Jogou 70 minutos no último sábado e saiu no segundo tempo mais por precaução. Tem 35 anos, vinha sofrendo com alguns problemas musculares, mas deve jogar. Já o Matias Rojas preocupa bastante. Ele saiu no segundo tempo do jogo contra o Bahia no último sábado, depois de uma pancada no tornozelo esquerdo. Está em tratamento intensivo e vai ser avaliado até amanhã para saber se tem condições de jogo. Quem está praticamente fora é o volante Gabriel Moscardo, que na semana passada passou por uma cirurgia de apendicite. E agora vamos falar sobre o mercado corintiano, que está bastante agitado. O clube está muito próximo de anunciar a contratação do Lucas Veríssimo por uma temporada de empréstimo junto ao Benfica de Portugal. O Veríssimo é um zagueiro, tem 28 anos, foi revelado no Santos e tem passagens pela seleção brasileira. E para encerrar, a notícia que acabou de sair, Luan e Corinthians chegaram ao acordo para rescindir o contrato amigavelmente e o Luan já acertou com o Grêmio. Está voltando para o clube onde foi rei da América lá em 2017. Obrigado pelas suas informações. Então vamos ver como é que foi o fim de semana de São Paulo e Corinthians, porque não foi lá dos melhores. Esperamos que o jogo de amanhã aí seja assim de arrepiar. O primeiro jogo é na nossa casa e a torcida é fundamental. Então a gente conta bastante com esse nosso torcedor agora nesse próximo jogo decisivo. E os nossos jogadores estão preparados para jogar um jogo de decisão. Falando no Timão, a equipe sofreu para sair da Bahia com um empate. É verdade minha, viu, professor? Teve que segurar o ataque dos donos da casa no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, o milagre teve um nome. Salvo Fausto! Ô louco, bicho. O empate mantém uma invencibilidade corintiana de 5 jogos. E era confusão maior pra saber quem era o líder. Quem era o líder? Não, amigo. O líder é o Botafogo. O Corinthians está lá embaixo na tabela do Brasileirão. Já o São Paulo tem 9 pontos a mais. Só que a partida de amanhã é outro campeonato. É Copa do Brasil. Quem passar garante pelo menos 30 milhões no bolso do clube. Coisa boa. Até porque não tá fácil pra ninguém. O time não funciona, porque individualmente, quando você olha Roger Guedes, Renato Augusto, Rojas e Yuri Alberto, você fala, opa, o São Paulo não tem esse potencial. E o Corinthians tem apenas 12 gols no campeonato. Só o Vasco tem 11 gols. O São Paulo tem 23 gols no campeonato. Ou seja, o Corinthians tem o segundo pior ataque do campeonato. E quando você olha individualmente os jogadores que podem atuar mais avançados, é um time muito forte. Sim. É uma contradição enorme de potencial e de desempenho. O que mostra como a temporada está de cabeça para baixo e como time, coletivamente, o Corinthians é muito pobre ainda. E nós já estamos chegando em agosto. Muitos técnicos e tal. A minha impressão para terça-feira, esse é o problema que o time que é grande, que tem que ter ambição e que está enfrentando um rival direto, que jamais venceu em Itaquera, não pode, até por uma questão de um pouco, vou usar uma expressão forte, de vergonha na cara, Sim. atuar em casa esperando o São Paulo. Não dá, a torcida não vai permitir. Lembrando que o São Paulo foi melhor que o Corinthians no jogo de Itaquera. Que isso aconteça. Então a minha impressão é que volta a linha de 4, com Renato Augusto e Rojas no meio de campo, que é aquilo que o Corinthians tem de melhor hoje, para tentar ser um time que possa ganhar do São Paulo. Algo mais parecido com o que foi contra o América sábado passado. Exato. Para mim, a experiência do jogo contra o América é definitiva para a escalação que o Luxemburgo vai usar com esses jogadores em partidas decisivas. E terça-feira é decisivo, não determina o confronto, mas é a chance que o Corinthians fundamental. tem. Até porque as escolhas de hoje, perdão, Eugênio, as escolhas de hoje foram incompatíveis com o sistema, porque você jogar com 3 zagueiros, ter o Fábio Santos e o Fagner. Exato. E nenhum ponta, porque o Matias Rojas trazia um pouco mais para dentro. O Corinthians não tinha essa transição pelos lados, era mais construção, então tentava funilar. Não vai funcionar com 3 zagueiros e esses 2 laterais que não são laterais de profundidade, né? Muitas vezes com a linha de 4 jogadores, é mais fácil você vai ter que compensar com ponta. O Rojas contra o América até jogou um pouco mais aberto pelo lado. O Luxemburgo falou na coletiva, né? Que ali também já jogou pelo lado, já funcionou assim como um ponta. Pode funcionar dessa forma, mas com esses 3 zagueiros,
esses dois laterais. E mesmo com a volta do Roger Guedes, que é um jogador que joga próximo do Yuri Alberto, o Corinthians não vai ter profundidade pelos lados do campo. Então a tendência é uma linha de 4. O Matheus Bidu acho que está perdendo um pouco, né, o espaço com o Luxemburgo. Mas sempre um desses dois laterais acaba fazendo o papel de terceiro zagueiro, um dos dois acaba tendo um pouco mais de liberdade, mas não é característica desse time. Por isso o Adson muitas vezes entra, por isso muitas vezes ele desloca um dos atacantes para fazer o lado. Mas essa formação de hoje contra o Bahia não vai funcionar contra o São Paulo se for para tentar agredir. Não acho se que for para será controlar, assim, talvez. Para agredir, não. Então, o que mais me incomoda quando fala de desempenho no Corinthians é quando o Luxemburgo monta uma linha de 5, porque é uma linha de 3 que vira a linha de 5, que o Fábio e o Fagner voltam na linha dos 3 zagueiros, o time não se torna consistente defensivamente. E dá para você jogar com linha de 5 e ser ofensivo, não tem nenhum problema. Se você souber esmagar a saída de bola, se você souber ter um jogo muito agudo quando você recebe a bola e marcar com força, você pode tornar o jogo muito desagradável para o adversário. Mas o Corinthians marca com linha de 5, preenche o meio de campo, às vezes, e mesmo assim não consegue tornar o jogo difícil para o adversário. E o São Paulo tem conseguido pressionar muito saída de bola. O São Paulo ganha o meio campo várias vezes. O São Paulo ganhou o meio campo contra o Palmeiras e ganhou o meio campo contra o Fluminense. Sim. Né? Então, as atuações do São Paulo, e esse é um jogo diferente, porque é o jogo a Itaquera, porque tem um peso de semifinal da Copa do Brasil. Em tese, olhando com frieza, a frieza que talvez não seja ideal para o jogo, o Corinthians precisa preencher o meio de campo para impedir que o São Paulo fique... Agora precisa preencher como? A questão é, o Corinthians entra hoje com o meio campo com apenas um jogador mais intenso, em tese, que é o Vera, o Fausto Vera. O Juliano, de primeiro volante, funcionou contra o Universitário? Funcionou. Hoje foi diferente. E Moscardo não vai estar à disposição porque é apendicite. Com apendicite. Detalhe que o Juliano funcionou melhor no primeiro jogo contra o Universitário do que no segundo, né? No segundo teve mais pressão. Sim. O Renato Augusto não tem essa intensidade para ganhar o jogo físico no meio-campo. O Rojas também não tem. E aí o time perde. Eu não teria mantido o Renato Augusto o tempo que ele manteve no jogo de hoje. Também achei estranho. O Corinthians, com o próprio Moscardo, o Moscardo apareceu bem, melhor com a bola no pé do que sem ela. Melhor propondo, jogando de cabeça em pé, dando bons passes, do que exatamente como um cão de guarda da defesa. Mas isso porque o time está exposto. Então, estoura muita coisa nele. E aí ia chegar no que o Furi falou agora há pouco. O jogo com o América é uma escalação ofensivista do Luxemburgo. Ele joga o time para dentro. Necessária. Porque era o jogo que ele precisava tirar uma desvantagem de 2 gols, de 1 gol, ele precisava fazer 2 gols para se classificar. Não consegue, mas consegue se classificar através dos pênaltis. Só que ele monta um meio-campo em que você tinha o Moscardo como primeiro homem, o Vera saindo para o lado, porque ele fez um losango. Ele fez Moscardo, Vera, Renato Augusto e Rojas, com Yuri e o Roger. Sendo que o Roger, a diferença enorme que ele faz é porque ele não fica parado, né? Ele está em todos os lugares do campo. Se você pegar o mapa de movimentação do Roger, sim, ele tem liberdade para voltar a buscar a bola no círculo central. Ele tem a autorização do Luxemburgo para entender onde ele pode atuar melhor naquele momento. Coisa que o Renato Augusto já fez um dia, mas hoje não tem mais fôlego para fazer. Então, fica um pouco mais fixo o Renato Augusto. Mas acho que essa autorização é porque o time não tem um sistema ou não tem os mecanismos para que funcione automaticamente de um jeito coletivo que funcione. O Roger Guedes busca em campo soluções para aquilo que o time coletivamente não consegue fazer ainda. Porque ele é um cara que tem que receber a bola mais perto da área. O Corinthians tem jogadores para fazer essa saída de bola. Você autoriza um jogador mais inteligente a fazer isso. Acho que isso faz parte do sistema. Quando as coisas não funcionam. Porque sim, mas as coisas... O Corinthians tem jogadores de qualidade... Depende muito da dinâmica de cada jogo. O Corinthians tem que ler o que o adversário está te propondo. Eugênio, o Corinthians tem qualidade para sair com a bola e para o Roger receber a bola mais perto da área e ali resolver os jogos. Eu acho que não é só qualidade técnica hoje, que falta ao Corinthians no meio-campo é pegada. Hoje ele foi atropelado pelo Bahia na intensidade. Na intensidade. Ele não conseguia sair jogando, não é porque ele não sabe sair jogando. Ele tem qualidade para isso. Você olha o time que estava em campo, são jogadores de bom nível técnico. Todos eles. Sim. Mas eles perdiam na pressão, na força física, na antecipação. E aí o time ficava exposto lá atrás.
A grande questão do Corinthians é ter um meio-campo mais competitivo. É encontrar o balanço entre usar os jogadores habilidosos que ele tem, Renato Augusto, Roger Guedes, agora o Rojas, e alguns meninos que sabem jogar bola, com o próprio Juliano sabe jogar muito bem. Sem dúvida. Com um time que seja, ao mesmo tempo, capaz de brigar por todos os espaços do meio-campo. Colocado. É bom lembrar que esse é um confronto direto de equipes que ocupam a mesma parte ali da tabela, né? Pode falar, André. Só rapidamente. Por favor, boa noite, fica à vontade. Boa noite, meus caros. Boa noite a todos. Esse era um jogo, no caso de vitória ou derrota, não foi o que aconteceu, mas importantíssimo para os dois times. Para o lado do corintiano, se o Corinthians perdesse para o Bahia hoje, ele seria ultrapassado. Amanhã, provavelmente, por outros concorrentes, né, nessa mesma faixa da tabela. E voltaria a sofrer um forte risco, aquela pressão, num período complexo que é dos jogos da Copa do Brasil, em relação ao rebaixamento. Por outro lado, se o Corinthians tivesse vencido o Bahia hoje, então aí eu entendo um pouco da escalação, a manutenção do Renato Augusto até um período até mais fundo do segundo tempo do que eu imaginava, porque uma vitória hoje, embora o Corinthians não tenha, por característica, bons desempenhos fora de casa nessa temporada, venceu o Santos depois da parada, venceu o Atlético Mineiro, mesmo num jogo, né, um gol no contra-ataque, mas não importa, venceu. Uma vitória hoje jogaria o Corinthians para uma posição na tabela de uma tranquilidade que o Corinthians não vivia há bastante tempo e poderia atravessar esse período dos dois jogos com o São Paulo de uma forma um pouco com menos pressão. Não aconteceu, o jogo terminou empatado, mas era uma noite em que os 3 pontos fora de casa serviriam muito para o Corinthians, muito mesmo, por conta do que vem pela frente aí nessa próxima semana e na outra. Vamos lá. O Corinthians vai de Cássio, Fagner... 18-5 as finalizações, tá? Corrigido. Fagner, Gil, Bruno Mendes, Murilo e Fábio Santos. Só aí a gente imagina que para terça-feira, Fagner pode ser titular, Fábio Santos deve ser titular, essa zaga aqui são 3 zagueiros, pode ser 2, aí a gente pode discutir. Cássio, mas aqui dos 3 tem 2 titulares, Fausto Vera pode ser titular, Renato Augusto deve ser titular, o Rojas que entrou deve ser titular, o Yuri Alberto deve ser titular. Basicamente você não tem o Roger Guedes aqui. É o time principal. Pois é. Sim. Pessoal, o que todo torcedor corintiano esperava aconteceu. Finalmente, o Luan acertou sua rescisão e está fora do Corinthians, pessoal. O Luan está de volta ao Grêmio. Em uma negociação repleta de idas e vindas, o Luan encaminhou a rescisão de contrato com o Corinthians, galera, e chegou ao acordo com o Grêmio. A tendência é que o atacante firme um contrato curto com os gaúchos. Ainda no domingo, o Luan definiu, galera, o fim da relação com o Corinthians. A negociação que chegou a travar voltou a caminhar nos últimos dias. O Grêmio recebeu relatórios sobre as condições físicas do ex-camisa 7 do Corinthians e decidiu ir adiante na negociação. Se tudo ocorrer dentro do prazo, a expectativa é de que o Luan reencontre a torcida gremista na quarta-feira, quando o clube gaúcho de Renato recebe o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Vale ressaltar que a rescisão entre o Corinthians e o Luan será sem custo para ambos os lados. Para quem não sabe, o Luan foi comprado pelo Corinthians em 2019 por 29 milhões de reais. E disse que na oportunidade de atuar pelo Timão, ele estava realizando um sonho de infância. A passagem pelo Corinthians, porém, não deixou saudades para a torcida alvinegra. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa rescisão de contrato do Luan? Vocês acham que ele deveria ter mais oportunidade ou ele fez certo em rescindir seu contrato? Comenta aqui nos comentários a opinião de vocês. No mais, eu fico por aqui e até a próxima!